CEO milionário, ajuda uma mulher desesperada para pagar o tratamento do filho. Ao descobrir o que ela estava vendendo, ele toma uma decisão chocante. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A febre chegou sem avisar, como um ladrão sorrateiro. Lucas, que era pura energia, de repente ficou quietinho e quente no colo de Ana. Ela achou que fosse só uma gripe, daquelas que as crianças pegam na escola, passando de um para outro. Mas os dias foram passando e nada da febre baixar, mesmo com compressas, chá e noites sem dormir direito. Lucas, que adorava conversar e sorrir, agora parecia um bonequinho sem vida, arrastando os pés, o rosto branco e com sombras escuras embaixo dos olhos, sem aquele brilho de antes. Mamãe, tô muito cansado. Ele falava baixinho, com a voz fraquinha, se jogando no sofá para Ana pegá-lo no colo. E cada vez que ele dizia, mamãe, tô cansado, era como se doesse mais no coração de Ana, que já sofria tanto por causa da falta de Marcos. As idas ao médico viraram rotina. Exames de sangue, urina, raio-x, a cada exame a mesma resposta. Ainda não sabemos o que é, Ana. Vamos repetir os exames, esperar mais um pouco. E esperar era horrível, uma tortura sem fim. As contas do médico começaram a aumentar, e cada conta era mais uma dor de cabeça para Ana, que já não tinha muito dinheiro. O salário dela da livraria era pouco, só dava para o básico, e o dinheiro que Marcos tinha guardado, com tanto trabalho, estava acabando rápido. Um dia, o pediatra, com cara de preocupado, mandou eles para um médico especialista de hematologia infantil. O nome era estranho e assustador. No consultório gelado, com paredes brancas e cheiro de remédio, Ana ouviu as palavras que mudariam tudo, que fizeram o medo virar pânico. Doença rara, que piora com o tempo. Tratamento complicado, caro, muito caro. O mundo pareceu rodar, as paredes apertaram Ana e a voz do médico ficou longe, enquanto as lágrimas começavam a cair. Doença rara. Era como se a vida já não tivesse sido mal bastante, levando Marcos embora tão cedo, e agora vinha mais essa, sem explicação. Não podemos perder tempo, Ana, disse o médico, trazendo ela de volta à realidade com as palavras duras. O tratamento tem que começar logo, e começar logo significava pagar caro. Um valor enorme, impossível para Ana. Sozinha, sem saber o que fazer. Ela vendeu o carro, as poucas coisas de valor que tinha, pediu ajuda para amigos, parentes, mas era quase nada perto do que precisava. Naquela noite, sentada perto de Lucas dormindo, com febre alta, Ana sentiu uma tristeza muito grande, como nunca antes. Ela pegou o medalhão que estava em suas mãos, a correntinha gelada na pele. O medalhão de Marcos. Herança da família dele, presente de casamento, a última coisa que ela tinha de Marcos. Abriu o medalhão, vendo a foto pequena de Marcos sorrindo, com os olhos alegres como sempre. As lágrimas caíram sem parar, molhando a foto, apagando o sorriso que parecia tão distante, tão irreal agora. Vender o medalhão. A ideia era horrível, dava medo. Era como tirar um pedaço dela, acabar com a lembrança de Marcos. Mas ver Lucas, tão fraco e doente, lutando para respirar, fez ela esquecer tudo de valor, toda a saudade. Não tinha outro jeito. Era Lucas ou o passado. E a vida do filho, o futuro dele, era mais importante que qualquer dor, qualquer lembrança. No dia seguinte, Ana se vestiu de coragem, colocou óculos escuros para esconder as lágrimas e saiu de casa com o medalhão na mão, sentindo o peso do ouro e da tristeza. Ela ia para a joalheria da rua principal, um lugar brilhante e sem calor, diferente da confusão de sentimentos dentro dela. A cada passo, a esperança sumia e a angústia apertava o peito, mas ela tinha que tentar. Por Lucas, sempre por Lucas.
E talvez, naquele brilho todo de joias, ela achasse uma luz, uma chance para o filho. O sino tocou quando Ana abriu a porta da joalheria. O ar-condicionado gelado fez sua pele arrepiar, um contraste com o calor úmido da rua. Dentro, tudo brilhava. Vitrines cheias de joias, luzes refletindo no ouro e nos diamantes, espelhos por todos os lados. Um mundo de luxo e beleza, tão distante da sua realidade naquele momento. Um homem de meia idade, com um sorriso simpático, veio atendê-la. Bom dia, senhora. Em que posso ajudar? Ana respirou fundo, sentindo o medalhão queimar em sua mão. Eu gostaria de vender isso, disse, colocando o medalhão sobre o balcão de vidro. O joalheiro pegou a peça, examinando-a com uma lupa. Ele virou o medalhão de um lado para o outro, avaliando o ouro, observando a foto de Marcos. O silêncio da loja parecia aumentar a cada segundo, enquanto Ana esperava, o coração apertado. Finalmente, o joalheiro ergueu os olhos com um semblante que Ana não conseguiu decifrar. É uma peça bonita, senhora. Ouro antigo, um trabalho delicado. Ele fez uma pausa e o que veio depois fez o estômago de Ana afundar. Mas, para ser sincero, o valor de revenda não é muito alto. O ouro está em baixa e joias usadas, sabe como é. Ana sentiu um frio na espinha. Não, ela não sabia como era. Ela só sabia que precisava de dinheiro e rápido. Quanto vocês dariam? Perguntou, a voz quase sumindo. O joalheiro hesitou um pouco, como se pesasse as palavras. Sendo honesto, senhora, talvez R$500? R$500. Era uma piada de mau gosto. R$500 não pagariam nenhuma semana de remédios para Lucas. A esperança que Ana tentava manter acesa vacilou como uma chama na ventania. As lágrimas voltaram a se acumular em seus olhos, embaçando sua visão. É tudo que eu tenho, Ana murmurou a voz embargada, lutando para não chorar ali mesmo, na frente daquele homem impassível. Eu preciso para o tratamento do meu filho. Ele está muito doente. O joalheiro pareceu notar o desespero em sua voz, a dor estampada em seu rosto. Seu semblante se suavizou um pouco, mas a oferta não mudou. Sinto muito, senhora. Gostaria de poder ajudar mais, mas é o máximo que posso oferecer. Ana apertou o medalhão com força, sentindo o metal marcar sua palma. R$500. Era humilhante, era desesperador. Ela se sentiu cair em um abismo, sem ter onde se agarrar. As lágrimas finalmente transbordaram, escorrendo pelo seu rosto, molhando o balcão de vidro. Ela não conseguia mais falar, apenas chorar, em silêncio, a dor latejando em cada fibra do seu ser. Foi nesse momento que a porta da joalheria se abriu novamente, com um leve toque de sino. Ana, perdida em seu próprio sofrimento, mal notou a nova presença. Mas o joalheiro, sim. Ele endireitou a postura, o sorriso simpático voltando a tomar conta do seu rosto. Boa tarde, senhor. Seo Jun, certo? O joalheiro cumprimentou, estendendo a mão. Ana ergueu os olhos curiosa e viu um homem alto, elegante, com um rosto sereno e um olhar diferente. Ele parecia ter parado no meio de uma conversa no celular, o aparelho ainda na mão. Mas a atenção agora estava toda voltada para ela, para Ana, ali, parada em frente ao balcão, com as lágrimas escorrendo e o coração em pedaços. Seo Jun olhou para Ana e algo se moveu dentro dele. Ele viu a dor nos olhos dela, a desesperança em cada gesto, a fragilidade que ela tentava esconder, sem sucesso. Ele conhecia aquela dor, conhecia o peso do luto, a solidão da perda, a sensação de que o mundo desabava ao seu redor. Ele viu em Ana um reflexo de si mesmo, de um passado não tão distante, quando a escuridão parecia ter engolido toda a luz da sua vida. Ele interrompeu a ligação, guardando o celular no bolso do paletó. Aproximou-se do balcão, a atenção fixa em Ana, ignorando o joalheiro que ainda sorria sem graça. Senhora,
Está tudo bem? Perguntou, a voz suave, mas carregada de uma preocupação genuína. Ana ergueu o rosto molhado de lágrimas, os olhos vermelhos e inchados, encontrando o olhar desconhecido. Ela não sabia quem era aquele homem, o que ele queria, mas havia algo em sua voz, em seu olhar, que a fez sentir segura. Pela primeira vez em dias, talvez semanas, Ana sentiu um fio tênue de esperança reacender em meio à escuridão. Eu não sei, Ana respondeu, a voz embargada pelo choro, quase um sussurro. Eu preciso de ajuda para o meu filho. Seu Jun se aproximou ainda mais, a voz ainda mais baixa, quase confidencial. Quanto precisa para o tratamento dele? Ana respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, as palavras. É muito caro. Eu vendi tudo que tinha, mas não é suficiente. Eu só tenho isso agora. Ela apontou para o medalhão, ainda apertado em sua mão. Seu Jun olhou para o medalhão, depois de volta para Ana, os olhos fixos nos dela, como se pudesse ler sua alma. Quanto custa o tratamento? Repetiu, a voz firme, mas gentil. Ana hesitou, sentindo-se exposta, vulnerável diante daquele estranho. Mas havia algo em seu Jun, uma sinceridade, uma compaixão que ela não podia ignorar. Eu não sei o valor exato ainda, confessou, a voz tremendo. Mas é muito, muito alto. Eu nunca vou conseguir... Seu Jun a interrompeu com um gesto suave da mão. Não se preocupe com o valor, disse, a voz calma, decidida. Eu pago o tratamento do seu filho. O silêncio preencheu a joalheria, pesado, denso, quase irreal. Ana piscou, atordoada, tentando entender o que acabara de ouvir. Um estranho, um completo desconhecido oferecendo-se para pagar o tratamento do seu filho? Era possível? Era verdade? Ou ela estava sonhando, delirando em meio ao desespero? O quê? Foi tudo que Ana conseguiu balbuciar, a voz sumindo em um fio de voz incrédula. Seu Jun sorriu levemente, um sorriso gentil que alcançou seus olhos escuros. Eu disse que pago. Não se preocupe mais. Eu vou ajudar o seu filho. Seria real. O ar lhe faltava enquanto tentava processar o que Seo Jun tinha acabado de dizer. Eu pago o tratamento do seu filho. Era surreal, inacreditável. Um estranho, um completo desconhecido, surgindo do nada e oferecendo uma ajuda tão grandiosa, tão milagrosa. Ana piscou novamente, tentando afastar as lágrimas que ainda insistiam em cair. Olhou para Seo Jun, buscando em seu rosto alguma pista, algum sinal de que aquilo não era apenas uma miragem, um delírio da sua mente exausta. Mas o que viu foi apenas sinceridade, preocupação genuína e uma calma que, de alguma forma, começou a contagiar o seu próprio coração. Você está falando sério? Ana conseguiu perguntar, a voz ainda trêmula, quase inaudível. Você realmente pagaria? Seo Jun concordou, o sorriso gentil permanecendo em seus lábios. Completamente sério, Ana, respondeu usando seu nome pela primeira vez, como se já houvesse entre eles uma intimidade recém-descoberta. Eu sei o que é passar por isso. Eu sei o que é a dor de perder alguém que amamos e eu não quero que você passe por isso também. Se eu posso ajudar, eu vou. As palavras de Seo Jun eram simples, diretas, mas carregadas de uma emoção que Ana sentia vibrar no ar. Ele não falava da boca para fora, não era uma promessa vazia. Havia algo em sua voz, em seu olhar, que transmitia uma verdade inegável. E pela primeira vez em muito tempo, Ana se permitiu acreditar. Permitiu que uma faísca de esperança, antes tão fraca, se transformasse em uma chama hesitante, mas persistente. No entanto, a desconfiança ainda era uma sombra presente em seu coração. Era bom demais para ser verdade, não era?
Um milionário coreano surgindo do nada para salvar o seu filho? Em contos de fadas, talvez. Na vida real, Ana balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos céticos. Não podia se dar ao luxo de duvidar agora. Precisava agarrar essa chance com todas as forças, mesmo que ainda sentisse um nó de apreensão no estômago. Por que você faria isso? Ana perguntou, a curiosidade e a desconfiança lutando dentro dela. Você nem me conhece. Seo-jun suspirou levemente, o olhar se perdendo por um instante em um ponto distante da joalheria. Como eu disse, Ana, eu sei o que é a dor da perda, disse ele com tristeza na voz. Eu perdi minha esposa há alguns anos. Um acidente. Foi repentino, devastador. Eu sei o que é sentir o mundo desabar, a impotência diante da dor, a solidão. E eu não quero que você passe por isso sozinha. Ana sentiu um aperto no coração ao ouvir as palavras de Seo-jun. Perda. Ele também conhecia a dor da perda. Talvez fosse isso então. Talvez fosse essa dor compartilhada, essa empatia silenciosa que o impulsionava a ajudá-la. E de repente, a desconfiança de Ana diminuiu um pouco, dando lugar a uma compreensão hesitante. Eu sinto muito, Ana murmurou, sincera, percebendo a sombra de tristeza nos olhos de Seo-jun. Sinto muito pela sua esposa. Seo-jun acenou com a cabeça, um sorriso triste curvando seus lábios. Obrigado, Ana, mas não vamos falar de mim agora. Vamos falar do seu filho. O que precisamos fazer? Qual hospital? Qual médico? A praticidade da voz de Seo-jun trouxe Ana de volta à realidade. Era hora de agir, de deixar de lado as dúvidas e a incredulidade e focar no que realmente importava. A saúde de Lucas. Ela respirou fundo, sentindo uma determinação renascida em seu peito. Precisamos marcar uma consulta com o Dr. Campos, o especialista que me indicaram, Ana explicou, começando a organizar os pensamentos. Ele atende no hospital, São Lucas. É um dos melhores, mas particular, muito caro. Não se preocupe com o custo. Seo-jun interrompeu novamente, com um gesto de mão que dissipou qualquer resquício de dúvida. Eu cuido disso. Vou ligar para o hospital agora mesmo. Marcar a consulta para o mais rápido possível. E não se preocupe com o Hospital São Lucas ser caro. Lucas terá o melhor tratamento. Eu vou cuidar para que ele seja transferido ainda hoje, se for preciso. Vamos começar esse tratamento, Ana. Vamos salvar o seu filho. E como prometido, Seo-jun agiu rápido. Em poucas horas, tudo estava organizado. A consulta com o Dr. Campos, a transferência de Lucas para o renomado Hospital São Lucas, a papelada, a burocracia. Seo-jun resolveu tudo com uma eficiência impressionante, deixando Ana chocada. Naquela tarde, Ana e Lucas já estavam a caminho do novo hospital, em um carro confortável e espaçoso, enviado por Seo-jun. Lucas, um pouco confuso com a mudança repentina, mas aliviado por finalmente ter um médico que parecia entender o que ele tinha. Ana, sentada ao lado do filho, olhando pela janela a paisagem passar, sentia um misto de emoções, alívio, esperança, gratidão e ainda uma pontinha de apreensão, um medo de que tudo aquilo fosse bom demais para durar. No Hospital São Lucas, tudo era diferente. A começar pela recepção calorosa, a equipe atenciosa, o quarto espaçoso e claro, com vista para um jardim interno. Lucas foi examinado pelo Dr. Campos, um médico experiente e gentil que explicou o tratamento com paciência e clareza, transmitindo confiança e otimismo. E então o tratamento começou, com exames, medicações, a rotina hospitalar se instalando em suas vidas. Ana se dividia entre a esperança de ver Lucas melhorar e o medo constante dos efeitos colaterais, das recaídas, do desconhecido. Em cada gesto de cuidado, em cada palavra de conforto, em cada visita de Seo-jun, a gratidão de Ana crescia, imensa, avassaladora. Mas junto com a gratidão,
surgia também uma sensação incômoda, um peso na consciência. Ela se sentia em dívida com Seu Jun, desconfortável com tamanha generosidade, sem saber como retribuir, como agradecer de verdade. Em um momento de folga no hospital, enquanto Seu Jun a visitava, Ana finalmente encontrou as palavras, hesitantes, tímidas. Seu Jun, eu não sei como te agradecer. Ana começou, as bochechas coradas, o olhar fixo nas mãos. Você está fazendo tanto por nós. Eu me sinto em dívida. É muito para mim. Seu Jun a interrompeu com um sorriso suave, gentil. Ana, por favor, não pense assim, disse, a voz calma, reconfortante. Não estou fazendo isso esperando nada em troca. Eu quero ajudar porque eu posso e porque eu quero. A única coisa que eu quero de você é que você cuide do Lucas e que vocês dois fiquem bem. Isso já é a minha recompensa. Seu Jun falava com sinceridade, sem querer nada em troca, e suas palavras tocaram Ana profundamente. Ela olhou para ele, vendo sua expressão tranquila e gentil, e pela primeira vez deixou de lado o medo e a preocupação com a dívida. Sentiu uma gratidão enorme que tomou conta dela por inteiro, fazendo seus olhos se encherem de lágrimas enquanto sorria timidamente. Obrigada, Seu Jun, Ana sussurrou com emoção. Obrigada por tudo. A vida de Ana se resumia ao Hospital São Lucas. Dias iguais se repetiam em quartos brancos, corredores quietos e o bip dos aparelhos. Manhãs de exames, tardes de remédios, noites cuidando de Lucas. O hospital era seu mundo, um lugar à parte onde o tempo passava diferente, mais devagar, mais pesado, incerto. Lucas, aos poucos, foi se acostumando com o hospital. As picadas, o gosto ruim dos remédios, o cansaço. Ele aguentava tudo quieto, com uma força que impressionava Ana. Entre um exame e outro, ainda brincava com os bonecos que Seu Jun trazia, via desenhos, conversava com Ana sobre heróis. Em cada sorriso fraco, em cada olhar curioso, Ana via esperança e sabia que valia a pena lutar. Seu Jun sempre aparecia no hospital. Visitava Lucas todo dia com presentes, histórias, palavras boas. Falava com os médicos, perguntava do tratamento, cuidava para Lucas ter o melhor. E para Ana dava um apoio calado, mas importante. Um sorriso, um olhar de cuidado, um abraço rápido quando ela estava cansada ou triste. Ele era como um ponto de luz no escuro do hospital, uma segurança para ela aguentar tudo. Ana via Seu Jun e Lucas juntos e sentia algo estranho e bom por dentro. O jeito que ele falava com Lucas, calmo e carinhoso, como fazia ele rir com suas histórias, o olhar terno. Parecia que Seu Jun sempre tinha feito parte da vida deles, que ele era de casa. E Lucas gostava muito de Seu Jun. Esperava ele chegar, sorria quando o via, pegava os presentes feliz. Ele gosta muito de você mesmo, Ana disse para Seu Jun numa tarde, vendo Lucas brincar no quarto. Seu Jun sorriu olhando Lucas, um sorriso diferente. E eu dele, falou baixo. Lucas é um menino especial, Ana, forte, corajoso. Ana ficou envergonhada com as palavras de Seu Jun. Especial. Era como ela via Lucas também. E era como ela começava a ver Seu Jun. Especial, bom, gentil. Um homem que tinha aparecido do nada para mudar tudo. Ana e Seu Jun conversavam mais, coisas mais pessoais. Falavam do passado, do futuro, de medos. Ana contava de Marcos, dos momentos bons, da falta, do vazio. E Seu Jun escutava com atenção, com respeito, como se entendesse tudo. Depois, Seu Jun falava dele, da esposa, do acidente, da dor que não passava, da solidão. E Ana escutava com pena, admirando ele por ser forte mesmo com tanta dor. Um dia, no jardim do hospital, vendo o sol se pôr, Ana falou: Você é muito forte, Seu Jun. Depois de tudo, ser tão bom, tão generoso. Seu Jun sorriu triste.
A vida ensina que a dor existe, Ana, respondeu, mas também ensina que tem esperança, amor, bondade. E às vezes a gente acha luz onde menos espera. Ele olhou Ana nos olhos, um olhar sério. E você e Lucas, Ana, vocês são minha luz agora. As palavras de Seu Jun mexeram com Ana. Sua luz. Será? Será que no meio do hospital, da doença, da saudade, uma luz nova surgia? Uma luz chamada Seu Jun? Ana não sabia ainda. Mas olhando nos olhos dele, sentiu algo mudar. Algo nascer. Algo bom. Ana e Seu Jun passaram a tarde no jardim, quietos. Ela se sentia mais leve, mais esperançosa, como se pudesse recomeçar. Os dias no hospital ficaram mais alegres. Lucas melhorava aos poucos, mas sempre. A febre demorava mais para voltar. Ele ficava menos cansado e começou a comer de novo. Cada pequena melhora deixava Ana muito feliz, com uma esperança ainda meio tímida, com medo de que a alegria fosse embora rápido demais. Mesmo no hospital, Ana pensava em Marcos quase todo dia, mas não sentia mais aquela dor forte do começo. Era mais uma saudade calma, como lembrar de um sonho bom que já passou. Ela olhava fotos antigas, lembrava dos momentos felizes, dos sorrisos, dos abraços, das promessas de amor. E em vez de ficar triste, Ana sentia uma paz dentro dela, aceitando que doía, mas era real. Marcos sempre seria parte da vida dela, do coração dela, mas a vida continuava e Lucas precisava dela forte, precisava dela feliz, com esperança. Sabe, Seu Jun, Ana disse um dia no jardim do hospital, com Lucas dormindo no quarto. Antes de você chegar, eu não achava que ia ser feliz nunca mais. Que minha vida tinha acabado com o Marcos, que só ia ter dor para sempre. Seu Jun sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto, dissipando a sombra de tristeza que costumava pairar em seus olhos. E você, Ana, que mostra para mim, respondeu com a voz um pouco emocionada. Você e Lucas, vocês me mostram que o amor existe, que a esperança existe, que a felicidade é possível sim. O silêncio se instalou entre eles, um silêncio bom, de amigos, cheios de sentimentos. O sol esquentava de leve, o vento balançava as árvores e a esperança estava ali no ar. Ana olhou para Seu Jun e viu nos olhos dele o mesmo que sentia no coração. Um coração quebrado, sim, mas também pronto para amar, para começar de novo. Naquela noite, Lucas teve uma melhora significativa. Acordou mais animado, com mais força, com um brilho no olhar que fazia tempo que Ana não via. Pediu para brincar, para comer, para andar no jardim do hospital. E Ana, vendo o filho rir de novo, ficou muito feliz, muito aliviada. A parte ruim estava passando. A tristeza ia embora. A alegria estava vencendo. Mamãe, tô com fome. Lucas falou sorrindo enquanto Ana ajudava ele a sentar na cama. Fome, que bom! Ana respondeu quase chorando de alegria. O que você quer comer, meu amor? Tudo o que você quiser. Lucas riu, gostoso como antes. Quero macarrão com queijo e sorvete de chocolate. Macarrão com queijo e sorvete de chocolate? Já pedi, rapidinho chega. Seu Jun falou entrando no quarto rindo. E se você comer tudo, amanhã a gente passeia no jardim, que acha? Lucas abriu um sorriso enorme. No jardim? Que legal! Com você, Seu Jun? Seu Jun fez um sinal positivo para Lucas. Comigo, com a mamãe e com os passarinhos e as borboletas do jardim, combinado? Lucas riu mais, feliz da vida, e Ana olhou para Seu Jun emocionada, sentindo um amor, uma gratidão, uma esperança muito grande. Naquela noite, enquanto Lucas dormia tranquilo, Ana ficou pensando em tudo que tinha acontecido e sentindo que a ligação entre ela e Seu Jun ficava mais forte a cada dia. Mas uma pequena voz dentro dela sussurrava que talvez fosse cedo demais para tanta felicidade. Na manhã seguinte, o sorriso de Lucas parecia um pouco menos radiante. Ele ainda brincou um pouco,
comeu algumas colheradas de mingau, mas logo se cansou e pediu para voltar para a cama. Ana mediu sua temperatura e o termômetro digital mostrou um número que fez seu coração gelar. 38,2 graus. Febre, de novo. O medo que Ana pensava ter deixado para trás voltou a assombrá-la com força total. A recaída. Era isso que ela mais temia. Que a doença voltasse a atacar, mais forte, mais cruel, roubando a esperança que eles começavam a construir. As mãos de Ana tremeram enquanto ela chamava a enfermeira, a voz presa na garganta pelo pânico. Os médicos vieram, examinaram Lucas, pediram novos exames. O clima no quarto ficou tenso, pesado, carregado de apreensão. Ana observava tudo em silêncio, o coração batendo descompassado, a respiração presa na garganta. As horas se arrastaram em uma espera angustiante, enquanto Lucas, cada vez mais febril e abatido, dormia um sono inquieto, murmurando palavras desconexas. Seu Jun chegou no meio da tarde, encontrando Ana sentada ao lado da cama de Lucas, o rosto pálido e exausto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele se aproximou em silêncio, sentando-se ao seu lado, pegando sua mão com delicadeza. Ana se apoiou em seu ombro, buscando em seu toque um pouco de conforto, um pouco de força para suportar a angústia. O que os médicos disseram? Seu Jun perguntou, a voz baixa, preocupada. Ana respirou fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Ainda não sabem ao certo, respondeu, a voz fraca, lutando para não chorar. Disseram que pode ser uma recaída, uma infecção. Estão fazendo mais exames para descobrir, mas a febre não baixa, Seu Jun. E ele está tão fraco de novo. Seu Jun apertou sua mão com mais força, transmitindo segurança, apoio. Vai ficar tudo bem, Ana, disse, com uma firmeza que ele talvez não sentisse por dentro, mas que Ana precisava ouvir. Lucas é forte, você é forte, nós vamos passar por isso juntos. As palavras de Seu Jun trouxeram algum conforto para Ana, mas ela continuava preocupada. Durante toda a noite, ficou ao lado de Lucas, que dormia inquieto. A cada hora, media sua temperatura e pedia em silêncio que a febre baixasse e ele melhorasse logo. No dia seguinte, a febre de Lucas continuava alta e os médicos decidiram intensificar o tratamento. Novos medicamentos, mais exames, a rotina hospitalar se tornando ainda mais invasiva, mais dolorosa. Ana se sentia exausta, física e emocionalmente, quase sem forças. A preocupação com Lucas se misturava com o cansaço extremo, a falta de sono, a angústia constante. E em meio a tudo isso, um sentimento incômodo começou a surgir em seu coração. A dúvida sobre si mesma, sobre suas forças, sobre sua capacidade de lidar com tudo aquilo. E a dúvida sobre Seu Jun, sobre a ajuda generosa, sobre a relação que eles estavam construindo. Será que ela estava se apoiando demais nele? Será que estava sendo justo com ele, aceitando tanto sem ter nada para oferecer em troca? Será que essa dependência, essa entrega, não a tornava fraca, vulnerável, menos capaz de lutar por Lucas? Em um momento de irritação e cansaço, enquanto Seu Jun tentava consolá-la, Ana acabou explodindo, as palavras saindo afiadas, dolorosas, injustas. Você não entende, Seu Jun, Ana disse, a voz chorosa, o corpo tremendo de exaustão. Você não sabe o que é passar por isso. É fácil para você dizer que vai ficar tudo bem, que nós vamos conseguir. Você não é a mãe dele. Você não sente a dor que eu sinto. O quarto ficou em silêncio. Seu Jun deu um passo para trás, machucado, com lágrimas nos olhos. Ana se arrependeu do que tinha dito. Sabia que tinha sido injusta e machucado Seu Jun sem razão. Mas estava tão cansada, com tanto medo e angústia, que não conseguiu controlar suas emoções. Ana, Seu Jun murmurou, a voz quase sumindo, o olhar magoado fixo no chão. Eu só queria ajudar. Eu só queria estar aqui por você, por vocês.
Ana desviou o olhar, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto, a culpa apertando seu peito. Sabia que seu Jun estava sendo sincero, que sua ajuda era genuína, desinteressada. Mas, naquele momento de fragilidade extrema, a dúvida, a insegurança, a sensação de dependência, tudo a sufocava, a paralisava, a impedia de enxergar com clareza. Será que ela estava se perdendo em meio a tanta ajuda? Será que estava deixando de ser forte, de ser a mãe que Lucas precisava ao se apoiar tanto em seu Jun? Naquele momento de escuridão, as palavras duras de Ana ficaram no ar, como um choque. Mas, em vez de afastar seu Jun, a explosão de Ana pareceu criar um espaço para uma conversa mais profunda, mais sincera, mais real. O silêncio no quarto se prolongou por alguns instantes, tenso, desconfortável. Ana desviou o olhar, sentindo o rosto queimar de vergonha e culpa, mas seu Jun não se afastou. Pelo contrário, ele se aproximou novamente, com cuidado, com a mesma gentileza de sempre. Ana, seu Jun chamou, a voz suave, quebrando o silêncio pesado. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que está cansada, com medo. Eu entendo. Ana ergueu os olhos, encontrando o olhar calmo e compreensivo de seu Jun. Não havia mágoa, não havia ressentimento em seus olhos. Apenas compaixão. Não, você não entende, Ana murmurou, a voz ainda fraca, mas agora mais baixa, mais arrependida. Você não sabe o que é sentir isso, essa dor, esse medo de perder o Lucas. Seu Jun se sentou ao seu lado, na beira da cama, pegando sua mão novamente, com delicadeza. Talvez eu não entenda exatamente como você se sente, Ana, respondeu, a voz calma, ponderada. Mas eu sei o que é a dor da perda. Eu sei o que é o medo de perder quem a gente ama. E eu sei o que é se sentir impotente, desesperado. Ele fez uma pausa, respirando fundo. E eu sei que você não está sozinha nessa luta, Ana. Eu estou aqui, e eu quero estar aqui, para o que você precisar. As palavras de seu Jun tocaram o coração de Ana de uma forma profunda. Ele não estava julgando, não estava se ofendendo, não estava se afastando. Ele estava ali, ao seu lado, oferecendo apoio, compreensão, amor. E naquele momento, Ana percebeu a verdade por trás de suas palavras. Ela não estava sozinha. Seu Jun estava ali, e a força dessa conexão, a sinceridade desse apoio, era tudo o que ela precisava para superar a crise, para reacender a esperança, para seguir em frente. Me desculpa, seu Jun, Ana sussurrou, as lágrimas voltando a escorrer pelo rosto, mas agora lágrimas de alívio, de gratidão, de amor. Eu não queria dizer aquelas coisas. Eu estava desesperada, com medo. Seu Jun apertou sua mão com carinho, limpando suas lágrimas com o polegar. Eu sei, Ana. Está tudo bem. Eu entendo. Ele sorriu gentilmente. O importante é que estamos juntos agora e que vamos superar isso juntos. Você, eu e o Lucas. Ana respirou fundo, sentindo o peso da culpa sumir, dando lugar a uma leveza que há tempos ela não sentia. Olhou para seu Jun com gratidão, com carinho, com amor. Obrigada, seu Jun, repetiu, as palavras simples, mas carregadas de todo o peso da sua emoção. Obrigada por tudo. Nos dias seguintes, a conexão entre Ana e seu Jun ficou ainda mais forte. Conversavam sobre tudo, sem medo. Compartilhavam suas vidas, seus sonhos, seus medos. Riam e choravam juntos, sempre se apoiando. E a cada dia, a confiança, o respeito, o amor cresciam mais. E Lucas, como se sentisse que as coisas estavam melhorando, começou a reagir bem ao tratamento. A febre sumiu de vez. Ele ficou menos cansado e a alegria voltou aos poucos. Ele brincava mais, comia melhor, andava pelo quarto do hospital. Os médicos ficaram contentes ao ver como ele melhorava, como o tratamento estava dando certo. A esperança,
que antes era pequena, agora era grande, mostrando um futuro melhor para Ana, Seo-jun e Lucas. Em uma noite calma no hospital, com Lucas dormindo, Ana e Seo-jun jantaram juntos no refeitório, num clima bom, tranquilo, feliz. Eles conversaram e riram muito, falando sobre o futuro, sobre a volta para casa, sobre o que fariam quando saíssem do hospital. E, naquele clima de alegria e esperança, um sentimento novo começou a crescer entre eles. Um sentimento forte, que não era só amizade ou gratidão. Era algo mais, que aparecia nos olhares, nos sorrisos, nos toques de mão, nas palavras baixas. Um sentimento que ia mudar a vida deles para sempre. Ana se sentia diferente perto de Seo-jun. O coração batia mais rápido, as mãos ficavam suadas. Um sorriso bobo insistia em aparecer em seus lábios toda vez que ele a olhava com aqueles olhos escuros e gentis. Era estranho, era novo, era bom, muito bom. Mas também era assustador, porque junto com a alegria da aproximação vinha também o medo. O medo de se entregar demais, de se iludir, de sofrer de novo. O medo de trair a memória de Marcos, de apagar o amor que ela sentira por ele, de desrespeitar o passado. Em um desses passeios no jardim, enquanto Lucas corria animado atrás de um pombo, Ana e Seo-jun caminhavam lado a lado, em silêncio, apenas apreciando a brisa suave da tarde e o canto dos pássaros. De repente, Seo-jun parou, segurando a mão de Ana, fazendo-a parar também. Ele se virou para ela, os olhos fixos nos seus, com uma intensidade que fez o coração de Ana disparar. Ana! Seo-jun chamou, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de emoção. Eu preciso te dizer uma coisa. Ana prendeu a respiração, sentindo o corpo inteiro formigar. Ela sabia o que estava por vir. Sentia em seus ossos, em sua alma, na forma como Seo-jun a olhava, a tocava, a tratava. Mas mesmo sabendo, o medo ainda a paralisava, a impedia de se entregar completamente àquele momento. O quê? Ana conseguiu perguntar, a voz quase sumindo, o olhar fixo nos olhos de Seo-jun, esperando, temendo, desejando, tudo ao mesmo tempo. Seo-jun respirou fundo, como se buscasse coragem para dizer as palavras que estavam presas em sua garganta. Ana, eu estou gostando muito de você, confessou, o olhar sincero, apaixonado. Mais do que gostar, eu acho que eu estou me apaixonando por você, Ana. O silêncio se instalou entre eles novamente, mas agora um silêncio diferente, um silêncio carregado de expectativa, de emoção, de amor. Ana sentiu o coração bater tão forte que parecia que ia saltar pela boca. As palavras de Seo-jun eram como música para seus ouvidos, como um bálsamo para sua alma ferida, como a confirmação de um sonho que ela nem ousava sonhar. Mas o medo ainda a prendia, a hesitava, a impedia de se entregar completamente àquela felicidade. Seo-jun, Ana murmurou, a voz embargada, as lágrimas voltando a se acumular em seus olhos. Eu não sei o que dizer. Eu também. Gosto muito de você. Você sabe disso. Você é incrível. Você fez tanto por mim, pelo Lucas. Eu sou muito grata. Seo-jun a interrompeu com um gesto suave da mão, colocando um dedo delicadamente sobre seus lábios, silenciando suas palavras. Não é gratidão, Ana, disse, a voz firme, mas gentil. Eu sei que não é só gratidão o que você sente por mim. Eu vejo nos seus olhos, eu sinto no seu toque, eu percebo em cada sorriso seu. É mais do que gratidão, Ana. É conexão, é atração, é amor. E eu sinto isso também, Ana. Eu sinto muito por você. Ana sentiu um arrepio percorrer seu corpo ao ouvir as palavras de Seo-jun. Amor. Ele havia dito a palavra amor.
Será que era possível? Será que ela merecia? Será que ela estava pronta para amar de novo? As dúvidas tomaram conta dela. Sentia-se insegura, com medo, sem conseguir agir. Eu não sei, seu Jun. Ana repetiu, a voz tremendo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu ainda sinto tanta falta do Marcos. Eu ainda tenho medo de me machucar de novo, de perder de novo. Eu não sei se consigo. Seu Jun a abraçou com força, envolvendo-a em seus braços, acalmando seu choro, aquecendo sua alma. Eu entendo, Ana, sussurrou em seu ouvido, a voz suave, reconfortante. Eu sei que não é fácil, eu sei que você precisa de tempo. Eu não estou te pedindo para esquecer o Marcos, para apagar o passado, para substituir o amor que você sentiu por ele. Eu só estou te pedindo uma chance, Ana. Uma chance de me conhecer melhor, de se conhecer melhor, de descobrir se o que a gente sente um pelo outro pode ser algo mais, algo verdadeiro, algo especial. Ana se aconchegou nos braços de seu Jun, respirando fundo, sentindo o perfume suave de sua pele, o calor de seu corpo, a segurança de seu abraço. E naquele momento, em meio ao medo e à insegurança, uma pequena voz dentro de si sussurrou uma resposta hesitante, tímida, mas cheia de esperança. Talvez sim, talvez valha a pena tentar. Na manhã seguinte, uma notícia maravilhosa iluminou o quarto do hospital. Lucas teria alta. Os médicos, radiantes com a recuperação surpreendente do menino, confirmaram que ele estava forte, saudável, pronto para voltar para casa. A alegria de Ana explodiu como um fogo de artifício, colorindo o cinza do hospital com cores vibrantes de felicidade. Lágrimas de alívio, de gratidão, de pura emoção escorreram pelo seu rosto, enquanto ela abraçava Lucas com força, beijando seu rosto, seus cabelos, suas mãos. Meu amor, meu guerreiro, você conseguiu. Nós conseguimos. Lucas, radiante, ria e pulava na cama, contagiado pela alegria da mãe. Mamãe, vamos para casa hoje? De verdade? Sem injeção? Sem remédio? De verdade, meu amor. Hoje vamos para casa, para sempre. Ana respondeu, a voz embargada pela emoção, o coração transbordando de alegria. A primeira pessoa que Ana quis compartilhar a boa notícia foi Seo Jun. Ligou para ele, a voz tremendo de emoção, as palavras atropelando umas às outras. Seo Jun, ele vai ter alta. O Lucas vai ter alta. Meu filho está curado, Seo Jun. Nós conseguimos. Do outro lado da linha, o silêncio emocionado de Seo Jun dizia tudo. E quando ele finalmente falou, sua voz tremia de alegria e alívio. Ana, que notícia maravilhosa. Eu estou tão feliz por vocês, por você, pelo Lucas, por nós. Os preparativos para a volta de Lucas para casa se transformaram em uma festa improvisada. Ana e Seo Jun arrumaram as coisas do hospital com um entusiasmo contagiante, rindo, conversando, sonhando com a nova vida que os esperava. Lucas, feliz, ajudava no que podia, pulando de alegria a cada instante, ansioso para deixar para trás o quarto branco e sem graça do hospital. Para celebrar a alta de Lucas e o início de uma nova fase, Seo Jun planejou um dia especial em família. Um passeio inesquecível em um parque de diversões, com todas as atrações, todas as guloseimas, toda a alegria que Lucas merecia. E lá foram eles, os três juntos, radiantes de felicidade, aproveitando cada segundo daquele dia mágico. Lucas se divertiu como nunca, correndo de um brinquedo para outro, gritando de alegria na montanha-russa, saboreando algodão doce e sorvete, com os olhos brilhando mais que as luzes do parque. Ana e Seo Jun o acompanhavam de mãos dadas, sorrindo um para o outro, com a certeza de que a felicidade finalmente havia chegado para ficar.
No final da tarde, quando o sol começava a se despedir no horizonte, Seo-jun surpreendeu Ana com um último destino. "Tenho mais uma surpresa para você, meu amor", disse com um sorriso misterioso, guiando-os de volta para a cidade. E então Ana reconheceu o caminho. As ruas familiares, a vitrine brilhante, o letreiro, a joalheria, aquele lugar que marcara o início de tudo, o ponto de encontro entre a dor e a esperança, o desespero e a salvação. O coração de Ana acelerou, um misto de nostalgia e expectativa invadindo seu peito. Seo-jun estacionou em frente à joalheria, desligou o carro e se virou para Ana, com um olhar intenso, apaixonado, cheio de promessas. "Ana, meu amor, lembra desse lugar?" perguntou a voz suave, o toque de suas mãos transmitindo segurança e amor. Ana concordou, com os olhos marejados, sem conseguir dizer uma palavra. A emoção era forte demais. Seo-jun a conduziu para fora do carro, de mãos dadas, e juntos entraram na joalheria, o sino anunciando um novo começo, um novo destino. E no brilho reluzente das joias, no calor do olhar de Seo-jun, Ana sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Seo-jun a levou até o balcão, parou em frente à vitrine das alianças e então se ajoelhou, pegando a mão de Ana, olhando em seus olhos com todo o amor do mundo. "Ana, você é a mulher mais incrível que eu conheço. Você me mostrou o verdadeiro significado do amor, da força, da esperança. E eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, te amando, te protegendo, te fazendo feliz. Quer casar comigo, Ana?" As lágrimas de felicidade de Ana finalmente transbordaram, escorrendo livremente pelo seu rosto, enquanto um sorriso radiante iluminava sua face. "Sim, Seo-jun, sim, eu quero casar com você, 1000 vezes sim!" E naquele instante mágico, na joalheria que testemunhou o início da sua história, selaram com um beijo apaixonado a promessa de um amor eterno, de uma nova família, de um recomeço coreano. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!